Senhor presidente, senhora senadora, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, cidadãos brasileiros. Na semana passada, subi a esta tribuna para cobrar do governo do estado de Mato Grosso planejamento na infraestrutura de transportes, setor que está abandonado e carece de investimentos e melhorias. Neste final de semana, uma notícia me fez voltar, senhor presidente, a tocar neste tema, a tocar novamente neste assunto. Reportagem do Jornal Diário de Cuiabá, um dos principais jornais diários do estado de Mato Grosso, aponta que, nos últimos 4 anos, mais de R$500 bilhão em recursos do FETAB foram reservados no orçamento para custear projetos e ações relacionados à Copa do Mundo de 2014, uma vez que Cuiabá é uma das sedes da Copa do Mundo. Ou seja, 30% do chamado FETAB está sendo direcionado para as obras da Copa. O montante está registrado nos orçamentos divulgados pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de Mato Grosso, desde 2009. O FETAB, senhores senadores, é um fundo destinado a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense. Ele é arrecadado sobre operações internas, envolvendo soja, gado em pé, algodão, madeira e óleo diesel. Seria muito bonito se o montante arrecadado fosse devidamente aplicado. A falta de transparência já levou produtores liderados pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso a ameaçarem entrar na justiça contra o governo. E por que, senhora presidente? Eu acredito que os produtores estão cobertos de razão ao cobrar transparência. O levantamento feito pelo Jornal Diário de Cuiabá aponta que a fatia do fundo reservada aos preparativos de Cuiabá e Várzea Grande para a Copa do Mundo somam 529 milhões de reais. 529 milhões de reais. No período, a arrecadação do fundo cresceu 40%, de 486 milhões para 687 milhões. Mas a parcela destinada à infraestrutura rodoviária seguiu ritmo bem distinto. O orçamento anual repassado do FETAB para a Secretaria Estadual de Transportes, a antiga Sinfra, cresceu apenas 3,4% em 2012 em relação ao total de 2009. Já em relação à Secopa, a parcela reservada cresceu 18%. Mas o que me faz questionar o governo sobre as informações desta reportagem que eu fiz referência, senhora presidente? Nos últimos dias, tenho recebido dezenas de manifestações na rua, através de visitas ao escritório que nós possuímos no estado, nas páginas das redes sociais. São pessoas indignadas com os valores aplicados em Cuiabá e Várzea Grande para as obras da Copa. Mas nem tudo são flores, senhores senadores. O cidadão de Confresa, Ribeirãozinho, Alto Araguaia, Barra do Garças e Araguaína, que sofre hoje com buracos, atoleiros, caminhões tombados, pontes em péssimas condições de conservação ou debaixo de água, devem pensar: a região metropolitana de Cuiabá deve estar até doce. Até doce, senhora presidente, é uma expressão da cultura cuiabana, até doce. E as obras devem estar de goreste, como se diz em Cuiabá. Como diriam meus conterrâneos cuiabanos. Mas não, está muito amargo, senhora presidente. Toda a nossa gente de Mato Grosso está pedindo ajuda. Em Cuiabá, um furacão de obras sem planejamento, sem cronograma, sem preocupação com o cotidiano de quem vive na nossa cidade. No interior, a ausência completa do investimento na simples conservação do que já existe, nos famosos asfalto casca de ovo, que Vossa Excelência bem conhece. Aí o governo retira uma parcela do FETAB para aplicar em obras que não estão acontecendo. Além de retirar recursos de um fundo para aplicar em outras obras, convivemos com notícias como esta que eu passo a relatar. Primeiro, o governo de Mato Grosso desistiu de construir um dos centros de treinamento do Estado, planejados para a Copa do Mundo de 2014. Com isso, engavetou de forma definitiva um projeto pelo qual já havia pago R$ 275 mil.
São 275 mil reais, quase R$ 250 mil jogado na lata do lixo. O centro de treinamento da Morada da Serra seria um dos 2 campos oficiais de treinamento para Cuiabá, o que Cuiabá ofereceria às seleções que vão jogar na nossa cidade durante o Mundial. O espaço seria construído, senhora presidente, em uma região da cidade conhecida como CPA, Centro Político e Administrativo. E estava planejado, inclusive, para ser transformado em um centro de treinamento de bombeiros depois da Copa do Mundo. Não vai mais se realizar. Em novembro de 2011, o governo cancelou o contrato da obra de um teleférico na Chapada dos Guimarães, no valor de R$ 6 milhões, que estava sendo construído dentro do planejamento do Estado para a Copa do Mundo e com os recursos destinados a este fim, como equipamento que fomentaria o turismo naquela região. O equipamento seria construído a 67 quilômetros da capital. O contrato assinado em 2009, que construiria o famoso teleférico, não sobreviveu a uma auditoria interna do próprio Poder Executivo. A empresa, porém, já havia recebido R$ 600 mil do governo de Mato Grosso e não irá devolvê-lo aos cofres públicos, ao que parece. No mesmo mês, no mesmo ano, uma confusão envolvendo uma compra frustrada por parte do governo de Mato Grosso, desta vez de 10 veículos Land Rover, equipados com radares móveis, fez com que os cofres públicos sofressem um prejuízo de R$ 2.200 mil. A aquisição destes veículos, porém, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foi feita com uma série de irregularidades, uma miríade de erros, a começar por uma compra sem licitação injustificável, feita junto a uma empresa constituída às pressas, a chamada empresa de prateleira, empresa que anda debaixo do braço do cidadão. E sem nenhuma experiência comprovada neste ramo, senhora presidente, conforme descreve também relatório do Tribunal de Contas. Isso sem contar com a licitação para definir o consórcio construtor do famoso VLT, Veículo Leve Sob Trilhos de Cuiabá, atualmente orçado em R$ 1.477 milhões, que tinha o seu vencedor conhecido pelo menos um mês antes da entrega das propostas dos consórcios concorrentes e da abertura dos envelopes. Cidadãos de Mato Grosso, nós todos sabemos que a responsabilidade de comandar a execução das obras, senhora presidente, é do governador do Estado. Nós, parlamentares, temos que levantar a questão, buscar recursos, mas sem que o governo estadual faça a sua parte no planejamento, os recursos vão ficar parados até por incapacidade do governo de usá-los. E a Copa do Mundo, a data da realização do primeiro jogo, a senhora presidente, da primeira peleja, como se diz no Rio Grande do Sul, a data já está aprazada. Nós não podemos ajuizar uma ação civil, o Senado da República não pode abrir uma CPI para fazer com que a data deste primeiro jogo possa ser transferido. Senhora presidente, a nossa preocupação é esta, e os dias estão se passando. Os dias estão se passando. A minha mãe, ela mora em frente à Secopa, e todos os dias nós acompanhamos o relógio da Copa do Mundo. O tempo não para, senhora presidente, o tempo não para. E como alguns já disseram em períodos da nossa história, o tempo é o senhor da razão.